Você sabe a origem do golpe Revolução Estelar? E mais, quem é o Cavaleiro de Ouro que derrota seus inimigos sem ao menos tocá-los? Eu sou o Malevogia e se você quer saber muitas outras curiosidades legais de Cavaleiros do Zodíaco, já vai deixando aquele like maroto, um comentário no vídeo e aproveita, compartilha com aquele seu amigo ou amiga que gosta do universo de Cavaleiros do Zodíaco. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Você sabe a origem do golpe Revolução Estelar? Que é um golpe característico ali dos Cavaleiros de Ouro de Ares. Vocês devem imaginar que praticamente todos os Cavaleiros de Ouro de Ares sabem essa técnica. Porém, o que acontece? O Xion de Ares, ele não sabia a Revolução Estelar. E é aí que eu vou contar para vocês como que ele aprendeu tal golpe e o tornou característico da constelação de Ares. O Xion de Ares, lá de Saint Seiya The Lost Canvas, ele não foi treinado por um Cavaleiro de Ouro de Ares, ou seja, ele não foi treinado pelo Cavaleiro de Ares antecessor a ele, e sim ele foi treinado pelo Cavaleiro de Prata de Altar, que seria o Hakurei, irmão do grande mestre Seiji. E o Xion de Ares, ele foi treinado desde a sua infância pelo Hakurei de Altar. Porém, o que acontece? Como o Hakurei ele não tinha nenhuma ligação com a constelação de Ares, ele simplesmente não sabia nenhuma das técnicas oriundas da constelação de Ares para ensinar para o seu pupilo Xion. Até porque o Hakurei de Altar ele era do signo de Câncer, igual ao seu irmão, o grande mestre Seiji. E aí muitos diziam que o Xion ele havia criado tanto a Revolução Estelar quanto a Extinção Estelar absolutamente sozinho. Porém, isso não é verdade. E aí a nossa querida Shiori Teshirogi, que é a criadora de Saint Seiya The Lost Canvas, ela nos esclareceu como que o Xion conseguiu aprender essas técnicas relacionadas à constelação de Ares. E obviamente que ele não aprendeu sozinho. Mas vamos lá! Na saga Gaiden de Saint Seiya The Lost Canvas, o próprio Xion de Ares, ele afirma que quem ensinou ele as técnicas Revolução Estelar e Extinção Estelar foi o Cavaleiro de Ouro de Ares, Avenir. Mas aí fica uma história estranha, né? Porque o Avenir simplesmente é um cavaleiro do futuro. Mas então, como que o Avenir ensinou para o Xion de Ares tais técnicas? O Xion, ele explica que ao tocar na caixa de Pandora da armadura de Ouro de Ares, ele conseguiu ver as memórias dos Cavaleiros de Ouro de Ares, tanto do passado quanto do futuro. E aí nisso ele conseguiu observar as técnicas que foram desenvolvidas ao longo do tempo. E ele viu o Avenir construindo a técnica da Extinção Estelar e da Revolução Estelar. E assim, ao observar essas memórias, o Xion ele conseguiu aprender e reproduzir essas técnicas da constelação de Ares. Então foi assim que o Xion praticamente aprendeu e recriou, né, tanto a Revolução Estelar quanto a Extinção Estelar. Muito bacana, né? Aqui já temos uma curiosidade bem bacana sobre o Asgard de Touro, que olha só galera, durante os mangás ali de Saint Seiya The Lost Canvas e Saint Seiya The Lost Canvas Gaiden, a coloração dos cabelos do Asgard fica mudando toda hora e a gente não sabe qual que é a cor do cabelo dele ao certo. E simplesmente a Shiori Teshirogi, a criadora de The Lost Canvas, ela não dá ali uma explicação ao certo de qual que é a verdadeira cor do cabelo do Asgard de Touro. Porque, que nem eu falei, ele fica mudando, transicionando ali de cor de cabelo. Porque a gente vê, né, que no mangá ele já tem uma coloração de cabelo ali mais perto do lilás, né? E lá na saga The Lost Canvas Gaiden, o cabelo dele já tá mais para um rosa, né? Um pouco diferente. E aí chega no anime, o cabelo dele praticamente é como se fosse branco ou quase cinza. Então, como que o cara ele fica mudando de cor de cabelo 3 vezes, sendo que ele tá lá no século XVIII? E eu acredito que naquela época, galera, não existia tinta de cabelo, né? Pro cara ficar ali
pintando os cabelos dele, mudando a cor toda hora, né? E uma curiosidade bem engraçada que acontece também com o Aldebaran de Touro é que os seus cabelos eles também mudam dependendo da parte ali do anime clássico dos Cavaleiros do Zodíaco. Simplesmente parece que a cor dos cabelos do Aldebaran resolve mudar de uma saga para outra do anime, o que deixa a gente bem confuso. E aí a gente fica sem saber, né, se isso daí é uma característica dos Cavaleiros de Ouro de Touro, ou se, sei lá, eles se confundem ali no anime ou no mangá e ficam mudando a cor do cabelo do cavaleiro, né? Você já percebeu que o Aspros de Gêmeos tem muitas semelhanças com os outros Cavaleiros de Gêmeos da franquia de Saint Seiya? E olha que não são poucas semelhanças, ao começar pelos cabelos. É isso mesmo, olha só. Quando o Aspros está ali na sua forma de espectro, ou seja, dominado pelo mal, né, na sua forma maligna, ele possui ali cabelos pretos, igual, né, Caim e Abel quando estava na sua forma maligna, e igual também as gêmeas Paradox íntegra, quando o Paradox estava na sua forma maligna, de espectro. E o único que não ficou ali com os cabelos pretos em sua forma maligna foi praticamente o Saga, né? Pois o Saga ele ficava com os cabelos brancos em sua forma maligna. Então, tirando o Saga de Gêmeos, todos os outros Cavaleiros de Gêmeos, em suas formas de espectro ou formas malignas, ficavam com os cabelos pretos. Outra semelhança muito importante é que na forma maligna ou de espectro, tanto o Aspro de Gêmeos quanto todos os outros Cavaleiros de Gêmeos que estavam dessa forma, eles ficam com os olhos vermelhos. Pois é, notem só para vocês verem, pessoal. Todos eles ficam com os olhos vermelhos em suas formas malignas ou espectrais. E é claro que não podia faltar aquela semelhança do desejo pelo poder. Isso mesmo. Todos eles desejavam muito, muito poder, praticamente poder absoluto. Claro que alguns deles desejavam ali simplesmente só ser o grande mestre do santuário, mas todos os Cavaleiros de Ouro de Gêmeos, quando estavam em suas formas malignas, desejavam imenso poder. Vem cá, me fala uma coisa, você aí sabe o verdadeiro, o real nome do Manigold de Câncer? Pois é, eu também não. E isso daí parece que é uma característica ali dos Cavaleiros de Ouro de Câncer. Para pra pensar um minutinho. Se a gente for ver e observar o nome dos Cavaleiros de Ouro de Câncer, a gente vai ver que nenhum deles possui ali um nome real. Bom, a gente começa ali pelo contador que é de Saint Seiya Next Dimension, então já temos um cavaleiro. A gente tem também o Máscara que é da saga clássica ali de Cavaleiros do Zodíaco. A gente tem também o Manigold de Câncer, que simplesmente também não tem um nome real. O único que a gente sabe ali que tem um nome real, ou talvez não seja o nome real dele, é o Sage de Câncer. Pois todos os outros Cavaleiros de Câncer, eles não usam seus nomes verdadeiros. Eles usam pseudônimos, né? Como se fossem apelidos ali para eles. Pô, eu vou falar para vocês. Agora, eu que fiquei curioso aqui para saber qual que é o verdadeiro nome do Manigold de Câncer, ou do Máscara, né, da saga clássica, ou do contador ali de Next Dimension. Porque, cara, qual será que é o nome deles de verdade, né? E se alguém tem ideia, né, qual que é o verdadeiro nome do Manigold ou dos outros Cavaleiros de Câncer, aproveita e deixa pra gente aí nos comentários, pessoal, porque eu, de verdade, não sei o nome deles. Você aí sabia que o Regulus de Leão, ele simplesmente foi o Cavaleiro de Ouro mais jovem em Saint Seiya The Lost Canvas? Pois é, muita gente não sabia. E detalhe, que ali com 14 anos de idade, ele não só foi promovido a Cavaleiro de Ouro de Leão, como também ele já havia dominado praticamente todas as técnicas dos 12 Cavaleiros de Ouro. E ele já sabia tanto fazer a exclamação de Atena sozinho, quanto ele havia produzido e desenvolvido ali uma outra técnica que, digamos, seria muito superior e suprema. E que essa técnica é nada mais, nada menos do que o Clamor do Zodíaco. Ah, mas Malevogia, o que é o Clamor do Zodíaco? Pois bem, meus amigos, o Clamor do Zodíaco simplesmente é uma técnica na qual o Regulus de Leão ele consegue reproduzir e soltar
as 12 técnicas dos 12 Cavaleiros de Ouro, minha gente. E diga-se de passagem, isso é poderosíssimo. E com isso a gente pode dizer que o Regulus simplesmente foi um Cavaleiro de Ouro prodígio de sua época. Asmita de Virgem, o verdadeiro Buda. O Asmita de Virgem de Saint Seiya The Lost Canvas, ele praticamente foi a reencarnação mais fiel de Buda dentre todos os Cavaleiros de Ouro de Virgem. E sim, eu tô falando tanto ali do Shaka de Virgem, o Shijima, o Shun e qualquer outro Cavaleiro de Virgem que tenha existido até o momento. E isso se deve ao motivo de que, enquanto todos os outros Cavaleiros de Ouro de Virgem estavam buscando a iluminação, o Asmita simplesmente já havia alcançado a iluminação e o Nirvana, porque diferentemente do que muitos pensam e imaginam, Buda não é só uma pessoa, não é somente o Siddhartha Gautama, que é o original Buda, e sim, Buda é um estado de espírito, de iluminação, e enquanto todos os outros buscavam essa iluminação, o Asmita ele já havia chegado, conseguido este estado de Buda, que seria o estado de iluminação. Outra curiosidade que muitos não sabem sobre o Asmita de Virgem é que ele simplesmente conseguiu também alcançar o Araya-Shiki, que seria o 8º sentido. Assim como o Shaka lá na saga original dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Lá na saga de Hades. Então assim, o Asmita ele conseguiu sim alcançar o 8º sentido. Porém, né, muitas pessoas não sabem disso. E ter alcançado o 8º sentido, o Araya-Shiki, foi uma das coisas que fez com que ele fosse capaz de criar o Rosário de 108 Contas. Ah, e um outro pequenino detalhe que eu esqueci sobre o Asmita de Virgem é que, lembra daquela técnica que o Shaka e ele usam, que é o Tesouro do Céu? Que vai ali removendo os sentidos dos seus oponentes um a um, removendo o tato, a audição e por aí em diante. Então, o Asmita de Virgem, ele consegue simplesmente remover o 7º sentido e o 8º sentido, o que faz com que o seu inimigo não seja mais capaz de reencarnar. Negócio simples, né? Ele só remove a capacidade do espírito do inimigo de reencarnar. Leve, né? Você já ouviu aquele ditado de que filho de peixe, peixinho é, o tal mestre, tal discípulo? Então, vou mostrar pra vocês. Vocês provavelmente já devem ter visto ali em alguma parte do anime clássico o Shiryu de dragão simplesmente tirando, removendo a sua armadura para cair na porrada com seus inimigos. O que é simplesmente contraditório, né, com o anime em si, né? Porque as armaduras de ouro, de bronze, elas existem justamente com o propósito, primeiro, de proteger o seu cavaleiro, né? E segundo, de amplificar o poder da cosmoenergia do cavaleiro. Só que, né, o Shiryu é da pá virada, ele é da contramão, né? Então, para amplificar a sua cosmoenergia, ele simplesmente remove, ele tira a sua armadura. E a gente já tá cansado de ver isso. E aí que você deve parar para pensar, pô, mas quem será que ensinou isso para ele? Ou por que será que o Shiryu faz isso, né? Eis, meus amigos, que ele aprendeu isso simplesmente com o próprio mestre. Isso mesmo, o nosso querido mestre ancião, o Doku de Libra. Ah, mas como que você sabe disso, Malevogia? Bom, eu sei disso porque eu li ali o The Lost Canvas Gaiden, né? O primeiro exemplo que a gente viu o Doku fazendo isso é em sua luta contra Gordon de Minotauro, que aí simplesmente tira a parte de cima da armadura, igual o Shiryu, né? E senta a lenha no seu inimigo. E a gente vê isso também na luta que ele tem contra o Mudan de Pardal. Ah, e uma outra curiosidade sobre o Doku de Libra é que ele ensinou para o Shiryu o Cólera do Dragão, correto? Que é o golpe clássico do Shiryu, né? No qual, quando ele vai dar o golpe, ele deixa desprotegido o coração. Pois bem, o Doku, né, claro, para ensinar essa técnica para o Shiryu, ele teve que primeiro dominar esta técnica. Porém, o que acontece? Ele, assim como o Shiryu, expõe o mesmo erro, a mesma fraqueza, o mesmo ponto fraco que o seu discípulo Shiryu de Dragão. Então o Doku de Libra, quando ele solta o Cólera do Dragão, logicamente ele comete o mesmo erro de deixar o coração desprotegido.
O Cardia de Escorpião, ele simplesmente é o Cavaleiro de Ouro, que a gente fala assim que ele é o Carpe Diem, que simplesmente vive cada dia como se fosse o último. Mas por que ele vive dessa maneira? Bom, galera, a maioria de vocês já deve saber, mas eu vou explicar. Isso porque ele possui uma condição cardíaca gravíssima, que quando ele se esforça muito fisicamente, o seu coração acelera demais e começa a esquentar demais. E aí o que acontece? Isso pode fazer com que ele acabe pegando fogo e seu coração seja destruído e ele simplesmente acaba indo de arrasta. Só que aí é o seguinte, ao invés dele deixar essa fraqueza dominar ele, né? Ele resolveu usar isso como se fosse uma força para ele. Então ele vive cada dia como se fosse o último, sendo praticamente o Cavaleiro de Ouro que vive mais intensamente dentre os 12 dourados ali. E ele faz isso justamente porque ele não sabe se aquele é o último dia dele, se aquela é a última luta dele. Então ele vive como se cada segundo de sua vida fosse o último. E ele faz sim cada segundo valer a pena. Por que o Sísifo Espectro foi criado? Pois bem, para quem não sabe, o Sísifo de Sagitário, ele é o Cavaleiro de Ouro de Sagitário, lá em Saint Seiya The Lost Canvas. E ele é praticamente como se fosse o guarda-costas da Atena e também ele é o general dos exércitos de Atena. Então assim, o cara tem uma grande importância ali na história de The Lost Canvas. E não só isso, ele é irmão mais novo, irmão caçula do Ilias de Leão. Que para quem não sabe, o Ilias de Leão foi o Cavaleiro de Ouro mais poderoso da sua geração. Ele era um cara simplesmente épico, mítico. E além disso, o Sísifo, ele é tio do Regulus de Leão, que é simplesmente o prodígio do cosmos aqui em Saint Seiya The Lost Canvas. Mas olha só que engraçado, a autora ali de Saint Seiya The Lost Canvas, a Shiori Teshirogi, ela revelou em entrevista que ela simplesmente criou ali a versão do Sísifo em espectro porque muitos fãs pediram para ela fazer isso. Então a criação do Sísifo Espectro se deve muito em conta dos fãs pedirem ali para a criadora fazer e criar ele desse jeito, né? Então agora você já sabe o porquê que tem uma versão em espectro do Sísifo de Sagitário. A armadura de ouro de Capricórnio do El Cid, ela é diferente das demais armaduras de ouro ali nos 12 dourados de Saint Seiya The Lost Canvas. Você chegou a perceber? Pois é, para quem não notou, a armadura de ouro de Capricórnio, ela tem uma coloração, um brilho totalmente diferente das outras armaduras de ouro. Isso porque parece que ela é totalmente escurecida, que ela é a mais escura e tem um tom menos brilhoso, né, mais opaco dentre todas as armaduras de ouro. E a gente pode notar claramente essa diferença se a gente pôr lado a lado para comparar o El Cid de Capricórnio com, por exemplo, o Regulus de Leão ou o Degel de Aquário, por exemplo. Então assim, a armadura de ouro de Capricórnio, ela é mais escura, mais opaca. E tem um motivo para isso. E isso se explica pelo fato de que as armaduras, né, dos Cavaleiros de Ouro, como de qualquer outro defensor de Atena, ela reflete muito da personalidade do cavaleiro que veste ela. Isso mostra que as armaduras, elas estão vivas. É isso mesmo, as armaduras elas estão vivas, pois elas em espírito, elas se conectam com os seus cavaleiros. E aí existe toda essa ligação e troca de personalidade e energia entre o cavaleiro e o seu hospedeiro. Ah, mas então por que a armadura do El Cid é opaca e escura? Isso se deve praticamente que o coração do El Cid de Capricórnio, ele é escuro, ele é obscuro. Como diria o próprio El Cid, seu coração e suas falas são tão frios e afiados quanto a lâmina de uma espada. Ou seja, ele, diferentemente dos outros cavaleiros de Atena, ele não possui aquela alegria, aquela felicidade, sabe? Aquela energia brilhante. A energia do El Cid, ela é mais o que? Obscura, opaca, fria e afiada como a lâmina de uma espada. E isso reflete claramente na tonalidade do dourado da sua armadura. Você aí já havia parado para perceber esse detalhe?
Degel de Aquário, o Cavaleiro de Ouro que simplesmente sacrificou tudo, tudo, desde amizade, amor, tudo. Durante a história ali de Saint Seiya The Lost Canvas, o Degel de Aquário ele foi enviado para Atlântida para lidar simplesmente com o deus Poseidon, galera. Para vocês verem que o Degel de Aquário não era nada fraco. Porque para você enfrentar um dos 3 grandes deuses praticamente sozinho, é porque você é forte pra caramba, né? E não só isso, né? O Degel de Aquário, ele era considerado como o mais sábio dentre os defensores de Atena. Não à toa, o grande mestre do santuário ensinou o Degel a ler as estrelas. A habilidade essa raríssima, que somente o grande mestre do santuário possuía. Voltando para Atlântida, chegando lá, ele não tem somente que lidar com Poseidon, no caso. Ele vê, né, que ele tem que lidar com seu ex-melhor amigo, que no caso era o Unity, que era um amigo dele que havia crescido e treinado com ele lá em Blueguard, que seria um local de treinamento lá dos Sentinelas Azuis, que seriam cavaleiros que estão protegendo o selo do Poseidon, né? Que são treinados lá no Círculo Ártico. E o Unity, após se apossar da escama de dragão marinho, ele simplesmente faz com que o espírito do deus Poseidon reencarne na sua irmã Serafina. Que detalhe! Era o grande amor de Degel de Aquário. E aí, simplesmente o Degel de Aquário, ele tem que sacrificar tudo, desde o seu grande amigo Unity e o grande amor da sua vida, Serafina, que estava ali possuída pelo espírito do grande Poseidon. E nisso, o Degel de Aquário, ele simplesmente consegue congelar tudo. Congela Atlântida, congela o Unity, congela a Serafina, né, que era o Poseidon, e congela a ele mesmo. Então, simplesmente, ele sacrifica tudo. O Cavaleiro de Ouro que derrota sem ao menos tocar em seu inimigo. Esse é o Albáfica de Peixes. Assim, a gente vê lá no anime de Saint Seiya The Lost Canvas que realmente o Albáfica ele não precisa nem encostar no inimigo para sequer derrotar ele. E a gente vê isso naquele episódio no qual os espectros de Hades estão invadindo, né, o santuário de Atena. E aí eles chegam lá no Jardim das Rosas do Albáfica. E aí o que acontece? Acontece aquela luta, né, na qual ele derrota vários espectros. Porém, coisa que muitos não perceberam é que o Albáfica, ele simplesmente ele não precisa encostar em ninguém para derrotar os inimigos. Isso porque as suas rosas elas já estão todas encharcadas do veneno que corria nas veias do Albáfica. E aquele veneno que corria em suas veias era simplesmente o veneno mais poderoso que existia no mundo, sendo mais venenoso até do que o sangue do seu antigo mestre, o Rugones de Peixes. E essa luta em si contra esses espectros invasores, ela mostra realmente isso, que o Albáfica ele não precisa encostar no inimigo, que as suas rosas vão fazer o trabalho para ele, porque aquele veneno que possui lá é muito letal para qualquer ser vivo. E é isso aí, pessoal. Essas aqui foram algumas curiosidades aí sobre os Cavaleiros de Ouro de Saint Seiya The Lost Canvas. E se você gostou do vídeo, aproveita, já deixa aquele like maroto, um comentário e compartilha esse vídeo aqui com aquele seu amigo ou amiga que curte o universo de Saint Seiya ou Cavaleiros do Zodíaco. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e falou!